Olá, tudo bem? Estou começando hoje uma série de perguntas e respostas. Semana passada eu recebi a visita de uma estudante de psicologia da Universidade PUC de Belo Horizonte e uma das perguntas que ela me fez eu achei extremamente relevante. Primeiro, se eu trabalhava com uma abordagem específica e por que eu adotei a hipnose. Quando a gente está se graduando na universidade, na faculdade, a gente é convidado a escolher uma abordagem. Até porque não é possível ser bom em tudo, lógico, né? E uma abordagem apresenta conteúdos suficientes para estudar uma vida inteira. Porém, quando a gente vai para a prática, a gente percebe que as demandas exigem uma versatilidade. Quando eu estudei, eu escolhi cognitiva, depois psicologia analítica, depois psicologia sistêmica. E depois de formada, eu percebi que a psicanálise também seria valiosa e que outras ferramentas seriam necessárias. Por quê? A princípio, a gente pensa que depressão se trata como depressão e que existem os procedimentos de ajudar a pessoa a identificar o que causa depressão, o que causa tristeza, vazio na alma, a identificar os desejos, os projetos de vida, identificar as potencialidades necessárias para a realização desse projeto, fortalecer o eu de maneira que essa pessoa consiga empreender esforços e acreditar nos resultados, indicar tratamento medicamentoso, se for o caso, geralmente envolve, e as atividades complementares no sentido de ajudar essa pessoa a ter um pouco de prazer na vida. Buscar atividades ao ar livre, atividades físicas que ajudem a otimizar a produção de endorfinas, melhorar, adaptar a alimentação, porque até a alimentação influencia no seu humor. Se você é uma pessoa que está sempre habituada a se alimentar com alimentos muito condimentados, processados, é bem possível que você sobrecarregue seu organismo e ele se ressinta. Então, a educação alimentar é essencial, né? Não vou entrar nessa área nesse momento, porque o foco do vídeo é essa pergunta. Então, eu adoto conhecimentos junguianos, freudianos, os conhecimentos do Aaron Beck, e, recentemente, alguns autores da análise sistêmica, da psicologia sistêmica, e as ferramentas de Erickson, Milton Erickson, que é a hipnose, e a constelação familiar, que é um sistema investigativo. A constelação familiar, no modo como ela é feita, ela funciona como uma investigação que ajude a pessoa a identificar as razões pelas quais ela esteja sofrendo. Entretanto, muitas vezes, embora a descoberta alivie bastante, é necessário um trabalho para reelaborar essas descobertas. É preciso pensar também que esse trabalho pode ser feito em carreira solo. É bem possível que você faça uma constelação familiar, descubra as razões das raízes do problema e consiga se administrar, se elaborar. Entretanto, nem todas as pessoas têm essa capacidade. Então, é necessário que elas sejam auxiliadas. Daí a necessidade da terapia. Então, em função de cada demanda que chega, eu identifico qual se adapta melhor àquela pessoa que está na minha frente. Jung era um estudioso que admitia o que era transcendente, a espiritualidade como uma instância que ajuda o homem a existir e a processar melhor as suas questões, a alcançar um nível de consciência mais pleno, mais tranquilo, sem necessariamente depender de coisas que são materiais, os confortos financeiros, as posses, etc. Muitas vezes, devido à falta desses recursos, muita gente precisa se recorrer a alimentos mais subjetivos, filosofias de vida, religiosidade, estilo de vida. Então,
Cada vez que entra uma pessoa na minha sala, eu busco identificar qual é a síntese dessa fala, desses valores, dessas crenças. E a partir dessa identificação, eu adapto a metodologia. A hipnose, ela é uma ferramenta valiosíssima e depois que ela acontece, o trabalho continua. A pessoa chega com uma demanda principal, a gente identifica, faz o tratamento dela e depois a gente começa a perceber que existem coisas secundárias. Por exemplo, a opressão exercida pelos pais pode gerar uma confusão, uma dificuldade no lidar com o relacionamento afetivo, relacionamento profissional. Então a gente trata primeiro essa questão da relação com os pais, compreendendo as origens desses pais, o que eles receberam e deixaram de receber, o que essa vida, esse contexto histórico deles influenciou na forma como eles atuam, porque é preciso que haja compreensão, aceitação. Depois que a gente faz esse trabalho, a gente identifica outras demandas. Por exemplo, eu preciso desenvolver autoconfiança, porque a vida inteira minha mãe e meu pai mandaram em mim. Então, são novas demandas secundárias que a gente precisa tratar. Então, a resposta é: pelos meus moldes pessoais de trabalho, eu me sentiria extremamente limitada se eu ficasse apenas numa abordagem. E essa característica não me torna melhor ou pior que ninguém. Ela simplesmente está atendendo a minha maneira de ver as coisas. E isso exige muito estudo. Constantemente eu preciso estudar, porque é óbvio que eu não vou dominar várias linhas de pensamento ao mesmo tempo. Mas conhecendo as ferramentas e partindo de uma postura ética, inteligência, uma percepção dos detalhes, é possível fazer um bom trabalho nesse sentido. Então fica aqui a resposta. Eu trabalho com várias linhas e cada uma delas está a serviço das diferentes demandas que chegam. Ter um contato maior com essa variedade me auxilia a oferecer um trabalho, um atendimento de qualidade e com uma consciência mais tranquila sobre eu ter feito o que me foi possível, de me sentir bem no final do dia pelo trabalho que eu desempenhei. Ok? Se você tiver dúvidas, mande para mim, que será um prazer responder. Se você curtiu, compartilhe, curta o canal. E a gente se vê por aí. Um abraço e até a próxima.